como assunto dessa nossa aula, inaugurando aí uma nova disciplina. Vamos tratar hoje a respeito do direito das sucessões. Este assunto é um assunto que vai perdurar até o final do semestre. Tá? Então, vamos desenvolver aí ao longo dos nossos encontros o conteúdo que envolve especificamente o direito das sucessões. Nós vamos trabalhar os artigos correspondentes a essa disciplina, vinculados ao direito civil, né? Vamos discorrer a respeito de alguns desses artigos aqui nos nossos encontros, já antecipando para vocês que é a partir do artigo 1784 que nós vamos encontrar aí o direito das sucessões. Ele vem como o livro 5, é o último livro do direito civil, do Código Civil. Percebam que vocês, ao longo do curso, iniciaram com o direito de personalidade lá nos primeiros semestres, e agora, já finalizando o curso, vocês também finalizam o estudo do direito civil a partir aí desta análise do artigo 1784 e seguintes, que vai resultar na parte final aí do artigo do direito civil. Pois não? Deixa eu te cortar só um pouquinho. Acho que está dando uma interferência no seu áudio. Não sei se só eu que estou escutando, mas está dando tipo uma interferência, um zumbido no fundo. Melhorou, será? Não, continua aqui dando. Eu não sei se é só o meu áudio ou se é o meu som ou se é de todo mundo. Eu vou tentar sair e entrar de novo, vou ver se melhora. Tá. Faz a gentileza. Vamos ver se melhora. Hein? Os demais conseguem me ouvir bem? Professor, eu saí e entrei de novo porque estava cortando. O seu áudio eu não estava te ouvindo. Aí eu saí e entrei de novo agora e melhorou. Deu uma melhoradinha? Então, às vezes é a internet mesmo. Eu também ouço aí um som de fundo, mas acho que a gente não consegue tirar ele, né? Eu até fiz uma troca de computador, que eu tinha o outro computador meu, estava com barulho do cooler, aquele ventiladorzinho da máquina, estava muito alto, e aí dava muita interferência aí nas aulas, os alunos estavam com bastante dificuldade, né? Aí eu troquei o aparelho, deu uma melhorada nesse sentido aí, né? Mas eu acho que ficar limpo de tudo, eu acho que é meio que impossível aí, porque a gente depende muito da questão da internet aí. Conseguiu, Léo? Deu uma melhorada, não? Melhorou, deu uma melhorada, sim. Tá. Vamos tocando aqui, qualquer coisa vocês me interrompem aí, por favor, tá bom? Beleza, obrigado. Então, o nosso conteúdo a partir dessa aula, então, direito das sucessões. Então, eu devo começar dizendo o seguinte para vocês, pessoal. Falar em sucessões, vamos esquecer aí o aspecto do direito das sucessões, como esse capítulo do Código Civil. Pensando especificamente em sucessões. Quando eu falo em sucessões, esse instituto ou o regramento de sucessões, ele não envolve estritamente ou especificamente só o direito das sucessões vinculados aos negócios jurídicos pós-morte. Tudo bem? Eu tenho que perceber o seguinte: quando eu falo de sucessões, eu estou pensando em alguém que assume o lugar de outrem em determinado negócio ou em determinada situação ou circunstância, tá certo? Então, eu observo
a condição ou a situação da sucessão, não somente quando se trata de sucessão no sentido de falecido e os seus herdeiros, mas eu trato também de sucessão quando nós tratamos ou quando nós estamos diante de uma relação jurídica entre vivos, né? Então, por exemplo, se nós estivermos falando de um negócio jurídico, compra e venda, é um contrato de compra e venda, A adquire o veículo de B, nós também estaremos falando de sucessão. Que tipo de sucessão nesse caso? Sucessão causa-mortes ou sucessão entre vivos? Sucessão entre vivos, nesse aspecto, nessa condição. Por que, então, o termo sucessão nesta compra e venda? Porque uma pessoa está entrando no lugar da outra ou está se colocando no lugar da outra em relação àquele determinado bem imóvel. Veja também o aspecto da sucessão, entrar no lugar de outrem, por exemplo, no direito de família, vinculado ao poder familiar, né? Então, o exemplo aí é dos pais que adotam, o casal que adota determinada criança, se tornando, então, agora os pais responsáveis por aquela criança. Veja, o poder familiar que foi concedido por intermédio da adoção configura também uma sucessão. Por quê? Porque estes pais agora sucederam os pais naturais, né? Os pais consanguíneos que, por alguma razão, decaíram do poder familiar. Tá certo? Então, tome cuidado. Quando eu penso no termo sucessão, eu não devo pensar no termo sucessão somente naquelas situações jurídicas causa-mortes. Tudo bem? Eu também vou encontrar a sucessão também vinculada entre vivos, tá certo? Mas o que nós vamos discorrer aqui não é a sucessão entre vivos, e sim a chamada sucessão causa-mortes ou em razão da morte, tá certo? E aí, para a sucessão em razão da morte, nós vamos ter aí um conjunto de normas que regulam essa transferência patrimonial. O direito das sucessões significa ter um conjunto, um compêndio de normas cuja finalidade é regular a transferência do patrimônio de alguém que faleceu, do falecido. O termo de cujos é utilizado também aqui como a figura do falecido. Vocês vão me ouvir falar muito desse termo, né? Quando eu disser de cujos, nós estamos falando da pessoa do falecido. Então, é a transferência deste patrimônio para os seus herdeiros ou os seus sucessores, tá certo? Então, eu tenho um regramento, uma regulação vinculada no ordenamento jurídico, objetivando respaldar a transferência patrimonial daquele que faleceu para os seus sucessores, para os seus herdeiros. A palavra herdeiros aqui leve como um gênero, porque depois, daqui a alguns minutos, nós vamos perceber que o herdeiros aqui, eu tenho espécies de herdeiros, e aí então eu posso chamá-los então de sucessores nessa configuração aqui, seja em virtude de lei, então é uma transferência patrimonial, seja em virtude de lei, ou seja em virtude de ato de disposição de última vontade. Olha, observe a terminologia final aqui, seja em virtude de lei, ou seja em virtude de ato de disposição de última vontade, é porque, como nós vamos ver daqui a pouco,
é possível que a transmissão deste patrimônio seja realizado em razão da legislação, por força de lei, ou é possível que ela aconteça, essa transmissão patrimonial, em razão exclusiva da vontade do morto, tá bom? Então, veja, falar em direito sucessório é pensar num regramento para acondicionar aquele patrimônio que outrora era da pessoa agora falecida para os seus sucessores. Eu não consigo falar de direito sucessório se eu não incluir aqui, nessa discussão, nessa conversa, o patrimônio. Eu não tenho direitos sucessórios quando eu trato exclusivamente de relação entre pessoas. Eu trato de direito sucessório quando eu falo de relação entre pessoas e coisas. Ou seja, a relação entre as pessoas e o patrimônio. Tá certo? Então, em outras palavras, não há ventilação do direito sucessório quando a pessoa morre sem deixar patrimônio. Ok? Então, ela falece, deixou herdeiros ou deixou descendentes, mas não deixou patrimônio, então não se opera ali o caráter do direito sucessório. Tudo bem? Por que não? Porque não deixou patrimônio. Tanto que na declaração de óbito, o declarante ele já informa se o falecido deixou bens e se deixou testamento e se deixou ali sucessores ou herdeiros para serem descritos aí lá na sua declaração, na sua certidão de óbito. E, eventualmente, se essas informações forem omitidas pelo declarante, seja uma omissão condicionada à boa-fé, porque a pessoa não sabia, não tem conhecimento, ou seja de má-fé, não importa. O direito sucessório ele vai suplantar a ausência dessa informação lá na certidão de óbito. Alguns anos atrás, era necessário, inclusive, se processar em juízo uma ação chamada ação de retificação de assento de óbito, para fazer constar a informação de que deixou herdeiro, de que deixou patrimônio, para então juntar essa certidão retificada no processamento de inventário. Isso já não é mais, a jurisprudência já fez ultrapassar aí essa obrigatoriedade por força desse regramento todo que nós temos do direito sucessório, ok? Pois bem, então vamos lá. O que é a sucessão, então? A sucessão, ela é a transferência total ou parcial de herança por morte de alguém a um ou mais herdeiros. É fazer com que se transfira de maneira total ou de maneira parcial, em razão da morte, o patrimônio para aqueles que, a partir deste momento, passam a figurar na relação jurídica como não só como relação de parentesco, ou até relação de não parentesco, mas de proximidade com o falecido, quando se tratar aí de disposição de última vontade para quem não é parente, por exemplo. Então, observe que a condição de herdeiro, e aí o que eu quero dizer com isso é que a condição de herdeiro, ela só se apresenta, ela só passa a ter efeitos a partir
ou do momento da morte. Eu não falo da figura de herdeiros se eu não tenho o evento morte. Para que ocorra o posicionamento de determinado indivíduo, da pessoa, como sendo herdeiro, é necessário o evento morte. Ele não pode ser considerado herdeiro se a morte não aconteceu. As pessoas dizem, eu sou herdeiro de fulano de tal, mas se o fulano de tal ainda está vivo, então essa configuração de herdeiro ainda não pode ser reconhecida. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer até o momento da morte, né? Por exemplo, a pessoa do falecido, ou a pessoa do autor da herança, pode, por exemplo, dilapidar o seu patrimônio ao ponto de, no momento da morte, não deixar bem nenhum para ser objeto de transmissão. Ou pode acontecer também um evento que resulte numa deserdação daquele suposto herdeiro. Né? Ou pode, como aconteceu com a Susana Richthofen, por exemplo, né, que matou os pais objetivando o patrimônio, e, na verdade, uma das causas que afasta a pessoa que é descendente de herdar é a deserdação em razão do homicídio ou da tentativa de homicídio contra o autor da herança. Tá certo? Então, se a ideia, e abrindo um leque aqui para comentar a respeito desse caso que foi emblemático, se a ideia de Suzane era matar os pais para ficar com o patrimônio, foi literalmente um tiro no pé que ela deu, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, afasta dela a condição de herdeira em razão de ocorrer ali a deserdação, tá certo? Bom, sucessão em sentido subjetivo, direito por força do qual alguém recolhe os bens da herança, né? Alguém que vai figurar num rol de legitimados ou de escolha por ato de última vontade, que recolhe esse patrimônio da herança. Sucessão, num sentido objetivo, é a chamada universalidade dos bens do decujus. É todo o compêndio patrimonial resultante do seu recolhimento enquanto vivo. A universalidade de bens aqui deve-se incluir o caráter de bens, direitos e obrigações, que a gente vai, daqui a algum tempinho, também falar a respeito do conceito de herança. Tá bom? Aí vamos observar que não são apenas os bens que são objeto de sucessão. Nós vamos ver que, dentro deste conteúdo, nós teremos bens, direitos e obrigações. E aí o que nós falamos é um todo unitário, quando nós vinculamos a questão patrimonial. Independentemente de estarmos observando, naquele caso concreto, que os bens objeto da herança são vários. Não importa, em havendo vários bens a serem objeto de inventário, de transmissão patrimonial, nós ainda assim estaremos tratando de uma universalidade de bens que correspondem àquele patrimônio a ser objeto de transmissão para os herdeiros ou sucessores. Sucessão legítima e sucessão testamentária. Vem comigo aqui, olha, preste atenção. São duas as formas de sucessão trazidas pelo Código Civil no ordenamento jurídico para ser objeto de transmissão patrimonial. Duas são as formas pela qual a legislação autoriza ou estabelece a transmissão de bens em razão da morte. A primeira forma, sucessão legítima. Segunda forma, sucessão
testamentária. Qual é a diferença, ou qual é o conceito de uma e o conceito de outra? Toda vez que eu estiver diante de uma sucessão legítima, nós estamos falando da sucessão vinculada àquelas pessoas que são legitimadas pela lei, pelo ordenamento jurídico, para que adquiram aquele patrimônio por transferência causa-mortis. Ok? Então, veja, falar de sucessão legítima é a sucessão que decorre da lei. Sucessão causa-mortis que decorre da lei. É aquela que passa o patrimônio às pessoas indicadas na lei, obedecendo à ordem de vocação hereditária. Então, vamos lá, ó, veja o que é isso. Sucessão legítima, eu vou ter na lei pessoas certas e determinadas, são consideradas ou são chamadas de legitimados, tá certo? Então, são aqueles legitimados para suceder, para adquirir esse patrimônio em razão da morte. E veja, eles vão adquirir esse patrimônio em razão da morte de acordo com a ordem de vocação hereditária que esta mesma lei vai estabelecer. Então, o Código Civil ele vai dizer, olha, em caso de sucessão legítima, são estas pessoas que são legitimadas para suceder. À margem dessas pessoas, não há que se falar em sucessão. Tá certo? Bem, de quem nós estamos falando aqui? E aí nós vamos olhar para a ordem de vocação hereditária e vamos observar que ali nós temos descendentes, são legitimados para suceder por força de lei, pessoal. Descendentes, ascendentes, o cônjuge ou o companheiro, né? Cônjuge, quem é casado, companheiro, quem convive em união estável, e os parentes colaterais até o 4º grau. Estas pessoas são as pessoas legitimadas para suceder, e elas não sucedem todas de uma vez só. Existe uma ordem de vocação hereditária que vai permitir privilegiar um desses legitimados em detrimento do outro, tá certo? E a gente vai olhar isso com bastante cautela. O que você precisa guardar agora é de que na sucessão legítima eu tenho pessoas que a lei indica como sendo pessoas que podem suceder no caso de morte. Quem são essas pessoas? São os legitimados. E aí elas entram como sendo aqueles da linha reta. Lembram-se aí nas aulas de direito de família? Na linha reta descendente, na linha reta ascendente, na linha colateral, e aí até o 4º grau, e vou ter cônjuge e companheiro. Esses são os que podem suceder pela legítima ou pela lei. Isso quer dizer o que, então? Quer dizer que se foi prometido a uma pessoa que não figura como um desses legitimados, um quinhão, ou uma parte, ou a totalidade desse patrimônio, por meio da sucessão legítima, ela não poderá herdar. Então, o João foi prometido, ó, o falecido enquanto vivo prometeu a mãe do Joãozinho, né, a mãe do Joãozinho que é filho da vizinha, prometeu a ele que o carro Fusca 66 seria dele quando ele morrer. Veja, se este Joãozinho não é descendente, não é ascendente, não é colateral, não é cônjuge, não é companheiro desse autor da herança, desse agora falecido, então ele, Joãozinho, não vai poder herdar com base na legítima, na sucessão legítima. Tá certo? Por quê? Porque pela lei ele não é legitimado para suceder.
Tá certo? Então para que ele possa herdar alguma coisa, ou esse Fusca 66, então é preciso que se valha de uma outra forma de sucessão. A resposta é positiva. E aí a gente vai para a segunda forma de sucessão, que é a chamada sucessão testamentária. Tá certo? Aí na sucessão testamentária é possível que o autor da herança, pessoal, deixe patrimônio para quem quer que ele pretenda beneficiar. Qualquer pessoa, independentemente de ser legitimado ou não, pode ser beneficiado pela sucessão testamentária. Tá certo? Então, veja, a sucessão testamentária é aquela que se faz em decorrência e em cumprimento de ato de disposição de última vontade deixado pelo decujus. Decujus aí é o falecido. Tudo bem? Estamos falando do que estritamente? Pessoal, olha entre parênteses aí. Estamos falando do chamado testamento. Tá certo? O testador pode dispor, e aí aqui uma complementação, o testador pode dispor sobre os seus bens apenas do que tange a cota disponível. O que é a cota disponível? Ele tem uma limitação para dispor em testamento, para deixar bens em testamento, se ele deixar os chamados herdeiros necessários que fazem parte daqueles legitimados lá da sucessão legítima. Pô, Renato, não entendi. Difícil isso. Não é difícil. Veja o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para a sucessão legítima. Dentro da sucessão legítima, eu tenho os legitimados que eu já contei aqui quem são. Descendentes, ascendente, cônjuge e companheiro e colaterais até o quarto grau. Esses são os legitimados. Perfeito? Pois bem, dentro desse rol de legitimados, eu ainda vou afunilar um pouquinho mais. Dentro do rol de legitimados, eu ainda vou ter os chamados herdeiros necessários. E se eu tiver herdeiros necessários, os herdeiros necessários impedem que o autor da herança, que o decujus, que o falecido, faça um testamento dispondo da totalidade do seu patrimônio. Não há que se falar em testamento testando mais do que 50% do patrimônio que a pessoa tenha, se essa pessoa que está fazendo o testamento tem herdeiros necessários. Legal, Renato. Destes legitimados aí, quem são os herdeiros necessários? Artigo 1845. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas estou adiantando para vocês. Descendentes, ascendente e cônjuge. É fácil gravar isso. Está lá na prova da OAB, falou de herdeiros necessários, não esquece aí, são 3. 3 figuras. Aliás, coloque 4, para você não esquecer de uma. Descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Estou incluindo companheiro porque, embora a lei ela diga que é descendente, ascendente e cônjuge, apenas pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, que a gente estudou isso quando falou de união estável, nós temos agora inserido nesse rol também o companheiro. Então, são herdeiros necessários, guarde isso. Herdeiros não legítimos, cuidado, não são herdeiros apenas legitimados, eles são mais do que isso. Além de serem herdeiros legitimados ou legitimados para suceder, eles são herdeiros necessários. Descendentes, ascendente, cônjuge e companheiro. Se eu tenho essas figuras, ou uma só delas que seja, eu não posso dispor da totalidade do meu patrimônio em testamento. Eu tenho uma limitação para dispor. A minha limitação corresponde a 50%. Voltando ao exemplo, quero deixar então um patrimônio para o Joãozinho. O Joãozinho não é legitimado, não é herdeiro necessário. E não é legitimado.
Posso deixar em testamento? Posso. Mas eu tenho herdeiro necessário. Posso deixar a totalidade do meu patrimônio para ele? A resposta é não. Quanto eu posso deixar para ele? Posso deixar 50%. Mas ele não tem nenhum vínculo de parentesco, não importa. Não importa, tanto que vocês vão ver que é possível, inclusive, fazer testamento beneficiando pessoa jurídica, que não tem nenhuma relação de parentesco, obviamente. Tá certo? Veja aqui, turma, ó, sucessão testamentária é possível testar por ato de disposição de última vontade para qualquer pessoa. Guarde isso, qualquer pessoa. Qualquer pessoa aqui, pessoal, a gente diz inclusive dos legitimados, inclusive os herdeiros necessários. É possível, inclusive, que esse herdeiro legítimo receba não somente pela legítima, como eu também privilegie e beneficie ele lá na sucessão testamentária. Ok? Pois bem. Vamos seguir. Vamos pensar, então, nas espécies de sucessores. Ó, temos aí algumas espécies de sucessores. Ó, herdeiros são aqueles que recebem a herança a título universal. Então, não estão recebendo lá a título singular. Eu tenho lá um conjunto de herdeiros que podem estar nessas configurações. Eu tenho na letrinha A os chamados herdeiros legítimos e na letrinha B os herdeiros testamentários e os legatários. Então, veja, ó, nós estamos falando aí de 3 tipos de herdeiros, ou de sucessores, melhor falando. Aquele sucessor que herda pela legítima, aquele sucessor que herda por testamento e aquela figura do sucessor que herda um legado. Um legado. O herdeiro legítimo, aí veja, se você fizer um paralelo com o slide anterior, matou a charada. Herdeiros legítimos são os herdeiros que herdam por força de lei. Herdam na sucessão legítima. Quem são essas pessoas que eu já adiantei para vocês? Herdeiros legítimos são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, os companheiros e os colaterais até o 4º grau. Guarde essa informação de os colaterais até o 4º grau, porque nós estamos diante do Código Civil de 2002. Mas nós vamos observar que se tratar de uma sucessão que corresponde ao Código Civil de 16, e isso é possível acontecer nos dias de hoje, nós teremos aí como colaterais até o 6º grau. Tudo bem? Bom, então, herdeiros legítimos, você tem aí o rol, já sabe quem são eles, tá certo? Lembre-se quem são os colaterais, lembre-se lá das aulas de direito de família, pessoal, ó, colaterais ou transversais, é a mesma, é sinônimo, tá? Colaterais ou transversais são aqueles que estão nesta linha transversal ligadas por um tronco ancestral. Então, eu começo a contagem dos graus na linha colateral a partir do 2º grau. Lembre-se disso? Então, quem é que está no 2º grau da linha colateral? 2º grau da linha colateral. É o meu irmão. Tudo bem? Na linha colateral. Veja, eu não tenho na linha colateral o parente de 1º grau, porque o parente de 1º grau é aquele que faz o elo de ligação entre o parente de 2º grau. Então, eu vou encontrar o meu parente de 1º grau, que é o meu pai, ascendente, na linha ascendente, depois dele vai descer para o meu irmão, tá certo? O meu irmão está na linha colateral de 2º grau. Estendendo a linha colateral para o 3º grau, eu vou encontrar quem? Tios e sobrinhos. Tá certo? E do 4º grau, encontro lá primos, vou ter lá tio avô, sobrinho neto também, ok? Então, perceba que a linha colateral é essa extensão que nós
fazemos. Ah, Renato, então até essas pessoas poderão ser chamadas para suceder. A resposta é positiva, desde que nós estejamos falando aqui de uma sucessão legítima, porque eles são herdeiros legítimos, e desde que eu esteja observando a ordem de vocação hereditária constante do artigo 1829, que a gente vai tratar dela daqui um pouquinho. Herdeiros testamentários ou instituídos recebem por força de testamento. Herdeiros testamentários são aqueles que herdam por força de testamento, recebem a herança, o patrimônio, por força do instrumento público chamado testamento. Ok? Não herda por força de lei. Aqui é ato de disposição de última vontade. É a vontade do testador, que fica limitada àquele caráter lá de herdeiros necessários, limitando o percentual que pode ser disponível, tá certo? E o legatário? Quem é o sucessor legatário? Legatários são aqueles que são contemplados no testamento, não na legítima, no testamento, com coisa certa e individualizada. Ô, Renato, matei a charada. Então, se o autor da herança vai deixar para o Joãozinho, filho da vizinha, o Fusca 66, e ele o fez em testamento, então o que ele está deixando para o Joãozinho é um legado. É isso, um legado. Então, o Joãozinho, nesse caso, não vai ser um herdeiro testamentário, ele vai ser um sucessor legatário. Tudo bem? Por quê? Porque ele, naquele caso específico, está recebendo coisa certa e individualizada. Tá bom? O que mais nós temos aqui? Temos aqui os chamados herdeiros legítimos e herdeiros facultativos. Antes disso, deixa eu abrir os microfones para ver se temos alguma dúvida, alguma complementação dos colegas. Por mim, tudo tranquilo, Renato. Maravilha. Vamos seguir, então. Vamos lá. Olha que interessante, então. Quando eu trato aqui de herdeiros legítimos, então vem comigo aqui, ó, pensando no seguinte, ó. Os herdeiros legítimos são aqueles que herdam por lei em razão da sucessão legítima. É isso que a gente viu até agora, certo? Eu tenho lá a sucessão legítima, que é aquela em que a pessoa herda por lei, tá certo? E aí eu tenho como figura ali o herdeiro legítimo. Como herdeiro legítimo eu tenho descendente, ascendente, cônjuge, companheiro e parentes colaterais até o 4º grau. E agora eu vou colocar mais uma observação aqui vinculada à sucessão legítima, que é a divisão existente entre os herdeiros legítimos. Perceba que, ó, entre os herdeiros legítimos eu vou ter aqueles que são necessários e aqueles que são facultativos. Se você percebeu quando eu disse há pouco que para disposição por ato de última vontade da totalidade do patrimônio eu não posso ter herdeiros necessários, e os herdeiros necessários vocês viram quem são eles, certo? Descendente, ascendente, cônjuge sobrevivente ou supéstite, né? E companheiro supéstite. Esses são os herdeiros necessários. Logo, eu tenho aqueles que não são necessários, e estes nós chamamos de facultativos.
Então, vem aqui, ó, os herdeiros necessários são aqueles que têm direito a uma participação mínima na herança. Qual é a participação mínima? Os 50%. A eles, turma, é reservado pela legítima, pela lei, no mínimo 50% do patrimônio que o autor da herança deixar. Só podem ser excluídos excepcionalmente. Veja, eu consigo afastar os herdeiros necessários só por uma excepcionalidade. O exemplo que eu dei da excepcionalidade aqui é deserdação. Tudo bem? Então, veja, eu afasto essa figura do herdeiro necessário de maneira excepcional. Por quê? Porque, regra geral, eles têm direito a um mínimo da herança. Que mínimo é esse? 50%. Quem são eles? Descendentes, ascendentes, cônjuge supérstite ou companheiro supérstite. Artigo 1845, que eu faço questão de ler para vocês observarem que é exatamente o texto literal. Veja o que diz o 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Guarde aqui o cuidado que eu estou dando a vocês aqui, que eu estou dizendo a vocês. Cuidado, porque aqui no texto literal não se afigura a pessoa do companheiro sobrevivente, tá certo? Mas veja, a este artigo dá-se interpretação conforme declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790. Para fazer incluir aqui, por um princípio de igualdade, o companheiro. Tá certo? Então, eu tenho essas figuras como sendo herdeiros necessários. Cidadão não deixou filhos, não deixou ascendentes, não deixou filhos, nem netos, ninguém na linha descendente, ninguém na linha ascendente, não deixa cônjuge. Mas ele deixa uma companheira, na qual ele conviveu ali em união estável. União estável de fato, que a gente aprendeu lá a diferença de união estável de fato e de direito. Pergunta, ela é herdeira necessária? Não pense para responder. Diga sim, é herdeira necessária. Mesmo não tendo um papel, nada de documento, nada na mão, uma escritura pública de união estável, um contrato particular de união estável, um testamento reconhecendo a união estável, não tendo nada na mão, ela é herdeira necessária? A resposta é positiva. Ela pode ser nomeada inventariante? Pode. Pode ser nomeada como inventário. Pode abrir o inventário dessa pessoa? Pode. Tá certo? Ainda que haja necessidade deste inventário ficar sobrestado, aguardando um reconhecimento de união estável judicial, por uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, mas ela está ali configurada como herdeira necessária. Tá certo? Então, observe, com isso estou querendo dizer o seguinte, pessoal, veja. Veja um exemplo. Se o cidadão não tem descendentes, ascendentes, não tem cônjuge, e convive maritalmente com uma pessoa, e deixa 100% do seu patrimônio para alguém, destinou 100% do patrimônio para alguém, confiando de que ele não tem herdeiros necessários. Se essa pessoa promove uma ação na justiça, pleiteando o reconhecimento da união estável pós-morte, e ela tem uma declaração de reconhecimento favorável, este testamento que foi deixado de 100% para X pessoa, para determinada pessoa, não terá validade. Por quê? Porque foi
disposto em testamento 100%, quando na verdade teria herdeiro necessário. Veja, e aí nessa situação, o testamento é nulo de pleno direito, porque a disposição ali é aquela contrária à lei. Percebe? E aí nessa situação, aquela pessoa que tinha 100% em testamento agora não terá nada, absolutamente nada, porque ela não é legitimada e nem é herdeiro necessário. Tá certo? E quem são os facultativos, então? Se nós falamos bastante dos herdeiros necessários. Facultativos são aqueles que podem ser excluídos, guarde isso, ó. São aqueles que podem ser excluídos pela simples vontade do morto, sempre que este dispuser da totalidade do seu patrimônio sem os contemplar. Quem são essas pessoas? São os colaterais até o 4º grau. Não entendi, Renato. Quê? Como é que é isso? Eles podem ser excluídos por mera vontade do autor da herança? A resposta é positiva. Os herdeiros colaterais são legitimados, mas não são necessários. Ó, a frase: os herdeiros legitimados, os colaterais até o 4º grau, são legitimados, mas não são necessários. Se não são necessários, o autor da herança pode excluí-los de receber qualquer patrimônio. Como é que o autor da herança faz para excluí-los? É só ele fazer um testamento dispondo de 100% do seu patrimônio. Exemplo. O autor da herança não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge ou companheiro. Tem um irmão. E ele não quer deixar nada para esse irmão. Qual é a orientação, então, para esse cidadão? Faça um testamento dispondo de 100% do seu patrimônio para qualquer outra pessoa. Quando ele fizer esse testamento deixando 100% para o Joãozinho, o irmão dele, que é o colateral, ficou fora do patrimônio. O irmão dele deixa de ser herdeiro, porque ele é facultativo. A facultatividade resulta no ato de disposição de última vontade, no qual o autor da herança faz uma não contemplação destes colaterais. Perceberam aqui? Então, para excluir um colateral, se eu não tenho herdeiros necessários, basta apenas dispor em testamento de 100% do patrimônio. Pô, Renato, não dispôs de 100% do patrimônio, ó, deixou lá para o Joãozinho 70% do que tinha do patrimônio. Ou, quando fez o testamento, individualizou o patrimônio, só que depois que ele fez o testamento, ele adquiriu outros bens. E esses bens não foram incluídos no testamento. Neste caso, estes bens que são a sobra do testamento, do que não entrou no testamento, serão objeto da legítima. Aí, neste caso, quem são os legitimados aí? Os colaterais, nessa ordem de preferência dos mais próximos em relação aos mais remotos. Tudo bem, pessoal? Ó, e aí, observe, antes da declaração de inconstitucionalidade, do artigo 1790, se incluía aqui, ó, olha onde se incluía o companheiro sobrevivente, o supeste. Incluía ele aonde? Incluía como herdeiro facultativo. Veja a desproporção em relação ao cônjuge. O cônjuge era herdeiro necessário. E o companheiro? O companheiro era herdeiro facultativo. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa só tinha o companheiro, ó, só tinha o companheiro, e não queria deixar nada para o companheiro, conseguia fazer isso? Conseguia. Era só deixar 100% em testamento para o Joãozinho. Excluía da herança
àquela pessoa com quem ela dormia e convivia maritalmente, percebe? Por essa e outras razões, 1790, obviamente, foi declarado inconstitucional em razão dessa desproporção ou dessa condição de desigualdade em relação a quem convive sob a égide do casamento. Veja a composição da herança, como é que ficou então. Ó, ficamos dessa forma na composição da herança. A legítima eu tenho herdeiros necessários, guarde isso. Na legítima eu tenho no mínimo 50% do patrimônio. São herdeiros necessários. Quem são os necessários? Descendentes, ascendente, cônjuge, companheiro sobrevivente. Fechou? E do outro lado, ó, do outro lado eu tenho a parte disponível. É aquela parte que eu posso dispor limitada em havendo herdeiros necessários. Aqui eu posso dispor livremente de quanto? Pelo menos 50%. Guarde o termo, dispor livremente. Pode dispor livremente. Pessoal, é para qualquer pessoa. Tudo bem? Ah, legal. Então eu quero deixar aí, né, a conversa da Marisa, né? Ah, eu quero deixar aí, ela nesses tempos de confinamento, me chamou no WhatsApp e falou assim, olha, eu, sei lá, resolvi fazer um testamento. Eu sei que eu já estou com 95 anos, mas pretendo viver ainda mais uns 10, 15 anos, mas eu já quero antecipar e fazer meu testamento. E o meu testamento eu quero dispor no meu testamento livremente para o Charles Albert. Charles Albert, vocês conhecem muito bem aquela figura do gato dela. Aí antes de mais, lembrei que eu tenho ascendentes. Eu não tenho descendentes, não tenho filhos, não tenho cônjuge ou companheiro, mas eu tenho ascendentes. Então, eu tenho lá herdeiros necessários. Não posso dispor de 100%, mas posso dispor, então, de 50%. E livremente eu escolho deixar para o Charles Albert. Veja, em caso de falecimento dela, o que vai acontecer nessa hipótese, pessoal? Esse testamento é nulo de plano direito. Por quê? Porque ela não deixou em testamento para uma pessoa. Deixou para uma coisa, né? Para um ser movente, para um animal. E ato de disposição de última vontade, vinculado a testamento, é deixar para qualquer pessoa. Pessoa que, nesse caso, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pode ser, nós vamos aprender um pouco mais para frente quando falarmos de testamento, nós vamos ver que tem capacidade para ser beneficiário em testamento, inclusive prole eventual, quer dizer, pessoa que nem existe ainda, mas tem que ser, turma, pessoa. Tudo bem? Então, aquela ilustração figurativa de que o cachorrinho herdou o patrimônio, etc., no Brasil isso não cola. Por quê? Nem por sucessão legítima e nem por sucessão testamentária. Tá certo, pessoal? Pois bem. Passadas, então, aí as formas de sucessão, as formas de herdeiros, vamos, então, ver aí algumas características da herança. O que é a herança? Herança é o patrimônio do autor, do de cujus, né? Engraçado que lá no direito penal, né, a professora Marisa, o professor Francisco tratam o falecido como presunto, cadáver, né? Aqui no direito civil é sofisticado, certo, turma? A gente aqui é uma outra linguagem, não é isso? A gente chama de cujus, né? No máximo aí de falecido, chamamos de autor da herança. Então, o autor da herança é um falecido, o de cujus é um falecido, tá certo? Então, guarde aí o de cujus, que é esse termo que eu vou usar nas provas de vocês. Quando vocês encontrarem aí na OAB com esse termo, não se assuste, está falando da pessoa do falecido, ok? Então, é o patrimônio do autor da herança, do de cujus, composto por seus bens, direitos e dívidas. Então, não se engane, ó, não pense que falar em inventário é trazer
no inventário apenas os bens, porque não é isso. Quando você estiver advogando, você vai fazer declaração, as primeiras declarações, né, prestar ali as informações com relação ao falecido, em relação aos seus herdeiros, em relação ao meeiro, se tiver, e em relação ao patrimônio. Só o patrimônio, aí o patrimônio, ou essa universalidade, que é a herança, eu devo incluir aqui bens, direitos e dívidas. Cuidado, dívidas são objeto de partilha? A resposta é não. Mas por que é que eu tenho que trazer, então, a dívida se ela não é objeto de partilha? Porque as dívidas deverão ser quitadas antes de partilhar. Então, é mais ou menos aquilo que a gente faz lá em contabilidade. Ativo menos passivo, resultado líquido, é o que é objeto de distribuição. Lucro líquido, né? Objeto de distribuição. É mais ou menos essa regrinha que a gente aplica. Então, eu tenho o patrimônio, os bens, né? Propriedades, tenho os direitos. Pô, Renato, eu não estou conseguindo visualizar o que seriam aqui os direitos aqui. Se eu tenho bens não é a mesma coisa do que direitos? Aqui não. A herança que diz respeito a direitos são aqueles provenientes, por exemplo, há exemplo de direitos autorais, né, vinculados a obrigações, né? Então, direitos autorais são direitos, percebe? Que têm caráter, valor econômico. Tudo bem? Imaginemos a hipótese também de um imóvel em que a pessoa não tenha a propriedade, tem apenas a posse. Veja, aquela posse é objeto de transmissão por meio de herança. Olha aí, ó. Se herança é bens, direitos e dívidas, então a posse deve ser objeto de transmissão por meio do processamento do inventário. Pô, Renato, peraí, então eu já... Quer dizer, então, que o caso daquele meu colega, quando ele me perguntou, ele disse que o pai dele faleceu e deixou apenas uma casa, e a casa não tem escritura registrada no cartório de registro de imóveis. Aí perguntou se deve fazer inventário ou não. Veja, precisa fazer inventário. Mas ele não tem a propriedade do bem, porque não está registrado, mas ele tem os direitos, os chamados direitos de posse. E os direitos de posse são transmissíveis? Obviamente que sim. Não somente em causa-morte, mas também entre vivos. Lembrem-se lá das aulas de direito das coisas. Você pode transmitir a posse para outrem, tá certo? Então, bens, direitos e dívidas são aqueles que compõem aí a herança. Agora, algumas características da herança. Veja, a herança é bem imóvel, guarde isso, por favor. Herança é bem imóvel. Ô, Renato, já matei a charada. Você está falando de bem imóvel, está até escrito aqui, ó. Então eu devo falar de escritura pública. Perfeito. Se se trata de bem imóvel, escritura pública. Mas espera aí, Renato. Na herança aqui, ó, nos bens aqui, são 3 veículos. Os bens que são objeto de inventário, de transmissão pelo inventário, são apenas 3 veículos, são as coisas que ele deixou em vida, são bens móveis. Tem que fazer escritura pública se quiser vender no interregno, ao longo do processamento do inventário, somente por escritura pública. Por quê? Porque esse compêndio patrimonial, esse conjunto, essa massa de bens, que se tornou uma universalidade, eles são um todo unitário que corresponde a bem imóvel. Nesse caso, se houver um interesse em disposição, em alienação, somente por meio de cessão de direitos hereditários. Guarde isso, viu, pessoal? É possível, então, vender a cota, o quinhão hereditário?
Um dos herdeiros quer vender para o outro irmão lá o quinhão hereditário que ele tem. Diz, não. Quer comprar minha parte aí? Não preciso nem continuar aí no procedimento de inventário, estou precisando de grana e você tem como comprar. Compra a minha parte. Perfeito, compra a parte. Mas vamos fazer um documento para deixar isso aqui regularizado, tudo certinho, para depois não ter problema. Beleza. Que documento que é feito aí, pessoal? Tem que pensar. Herança é bem imóvel. Nesse caso, se é bem imóvel, não tem outro documento para formalizar, senão escritura pública. Tá certo? Artigo 1793 do Código Civil. Outra característica da herança, turma, a herança é indivisível. Olha, de forma que antes da partilha, aí vocês vão se lembrar do direito das coisas. Quando nós estudamos direito das coisas. De forma que antes da partilha, aplicam-se as regras de condomínio. Então, veja só, quando nós falamos, imaginemos aí num caso concreto em que nós temos 3 herdeiros, 3 filhos, e o autor da herança deixou 3 casas. Cada um já tem a posse de cada uma das casas. Nessa situação, veja só, quando nós falamos aí da morte, esses 3 imóveis se torna uma herança, uma universalidade. Tudo bem? Quando se torna uma universalidade, cada um deles convive ali, até que haja partilha, sob as regras de condomínio. Ou seja, cada um tem uma fração ideal. Perfeito? E observe, cada um deles poderá ou está legitimado para defender o monte partilhável, partível. Isso quer dizer o seguinte, se imaginemos que o irmão, temos 3 irmãos, o irmão A, ele foi viajar, está na praia. E aí invadiram, entraram na casa A. O B, que está morando na casa B, na segunda casa, e o C morando na terceira casa, poderão, individual ou coletivamente, propor uma medida judicial defendendo aquele patrimônio. Por quê? Porque eles são, a relação deles é uma relação condominial, está ligada ainda, tá certo? A fração ideal deles, por mais que fisicamente eles já tenham feito essa partilha amigável, para fins de direito, o que nós temos ali é uma relação condominial. O que mais? Pessoal, como é que estamos até aqui? Tudo bem? Tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Por mim, tá de boa. Na verdade, eu tenho uma dúvida em relação à sucessão lá do testamento. Se a pessoa não tem nenhum herdeiro, ela consegue, por exemplo, pensão. Ela deixa no testamento uma pensão para alguém ou a pensão é só para a companheira? Ou cônjuge? Que é aquela pensão por morte. É da vontade do herdeiro. Cuidado, a pensão por morte aí, nós estamos falando de direito previdenciário, né? Direito previdenciário ou, no máximo, responsabilidade civil. Por quê? Porque as obrigações, vejam só, as obrigações do herdeiro, perdão, as obrigações do autor da herança, elas cessam no momento da morte. O patrimônio dela vai ser transmitida para os herdeiros. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que o caráter alimentar não se estenda também como uma obrigação aos herdeiros e sucessores, limitado exclusivamente ao conteúdo vinculado ao patrimônio.
Então, quando você diz que o autor da herança quer deixar em testamento uma pensão para determinada pessoa, troque o termo pensão aí por exemplo, usufruto. Aí eu acho que é mais provável, e talvez seja nesse sentido que você queira usar o termo. Então, veja, ele diz, o Joãozinho não tem como subsistir, como sobreviver, ele não tem nenhuma relação de parentesco comigo e não tem nenhuma relação de responsabilidade civil para que eu tenha que dar para ele alimentos, mas eu quero subsidiar o crescimento dele, o desenvolvimento dele estudantil, por exemplo. Então, eu quero deixar aí um legado nesse sentido para ele. Aí é possível que o autor da herança faça um testamento deixando como usufruto, por exemplo, os aluguéis decorrentes daquele imóvel até que o Joãozinho se forme na universidade. Então, isso é possível deixar em testamento, né? Um legado nesse aspecto sob determinada condição. Mas estabelecer o caráter pensionista nessa situação não há que se falar em primeiro momento, pelo menos no vislumbre aí em testamento deixar o caráter pensionista aí. Beleza. Beleza? Pergunta. Eu peguei um pouco a aula do caminho e você pode explicar isso daí. Melhora o seu áudio, Flávio. Tem um herdeiro menor. Opa, tá melhor agora? Agora estou ouvindo. Eu não sei se você falou no começo, mas é uma dúvida que eu tive. Pegando um pouco o gancho aí do Léo aí. No caso de um herdeiro menor, sem parentesco nenhum, e tem essa herança legítima e necessária, né, como você falou, quem administra essa herança no caso de um menor, sem parentesco nenhum? Ótimo. Vamos pensar, vou exemplificar aqui, vamos ver se eu melhoro esse exemplo aí que a gente está trabalhando ele. Imaginemos que este falecido deixou apenas um descendente, que é este herdeiro menor. Imaginemos que é uma criança que tem 5 anos de idade. Então, não tem, essa criança não tem mãe falecida, por exemplo, só tinha o pai agora faleceu, não tem ascendentes a criança, tá certo? E também não tem colaterais. Quem vai administrar o patrimônio deste herdeiro até que ele alcance a maioridade? Neste caso, especificamente, nós não tivemos tempo de falar lá em direito de família, mas nós teremos a figura de um tutor que vai administrar, que vai gerir o patrimônio dessa criança. Então, se não tiver um tutor nomeado, e aí olha que interessante, aí a gente entra até num assunto bacana também, que é a possibilidade do próprio autor da herança. Veja, se o autor da herança olhou em redor e viu que existe uma possibilidade de, no seu falecimento, o seu filho ficar desguarnecido, ele já pode nomear em testamento, ele faz um testamento nomeando um tutor para o seu filho, deixando ali o encargo dessa tutoria, e aí, obviamente, ele diz, olha, eu te dou, tutor, esta casa, se você aceitar o encargo de ser tutor do meu filho até ele completar a maioridade, e administrar o patrimônio dele, e recebendo um X por mês até ele completar a maioridade. Percebe que nessa situação, o que nós estaremos falando é de um menor que vai ser tutelado pela figura de um tutor. Se não houver um tutor nomeado em testamento, então o juízo vai estabelecer, vai nomear a gente já chama de curador especial,
mas que vai fazer o trâmite, o encargo ali de tutoria, de tutor, para esse menor até que ele alcance a maioridade e vai administrar o patrimônio dessa criança. Obrigado. Maravilha. Vamos seguir mais um pouquinho então, pessoal? Vamos aí mais uns 20 minutinhos juntos aí. Vamos lá. Bacana. Então, trouxemos aí um aspecto geral a respeito das duas formas de sucessão, e agora vamos partir aí, ainda dentro da parte geral do direito sucessório, mas vamos partir para condições mais específicas, peculiares aí da transmissão do patrimônio. E aí nós falamos, então, em primeiro momento, da chamada abertura da sucessão. Local da abertura da sucessão, o instante, o momento da abertura da sucessão. Veja, vou fazer a leitura para vocês do artigo 1784, que é o primeiro artigo do Código Civil que trata lá do direito das sucessões. Ele diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Opa! Percebe que aqui agora você já sabe de quem nós estamos falando, ó, de quem o artigo está tratando. Aberta a sucessão, a herança você já sabe o que é herança, transmite-se desde logo, veja, no momento da abertura da sucessão já é transmitido para os herdeiros. Quem são os herdeiros? Tanto herdeiros legítimos como herdeiros testamentários, que vocês já sabem quem é cada uma dessas figuras. Ok? Agora, vamos pensar então qual é o momento da abertura da sucessão. E aí a gente deve buscar essa informação no direito francês, quando estabeleceu o chamado direito de Saisinho. E o direito de Saisinho vai dizer que a morte produz a devolução sucessória, havendo a transmissão de toda a posse e propriedade dos bens da herança aos herdeiros. Então, isso resulta em dizer que a sucessão ou a transmissão do patrimônio, a transmissão patrimonial, ela ocorre no mesmo instante da morte. Porque, pessoal, não pode haver lacuna, não pode haver patrimônio sem dono. Tá certo? Não pode haver obrigações sem ter um devedor. Não é isso? Então, eu não posso ter uma lacuna ali entre a morte e até o momento da transmissão efetiva da homologação da partilha lá no inventário. Pode ser que o inventário demore 6, 7, 8 anos, certo? E nesse interregno, nesse período, não houve a transmissão patrimonial. Se não houve transmissão patrimonial, como é que os herdeiros, então, nessa situação, eles poderão exercer direitos de posse, por exemplo? Não vão poder exercer direito de posse, né? Um esbulho possessório, uma manutenção de posse, por exemplo. Se alguém invadiu lá o imóvel, o herdeiro não vai poder, então, entrar com uma ação para a retirada da pessoa. Obviamente que vai poder, só que ela pode de maneira legal. E o que é legal é porque a própria norma vai dizer que a transmissão do patrimônio, ela ocorre no mesmo instante da morte. Agora, veja, quando a gente diz que é no mesmo instante da morte, obviamente nós não estamos falando aqui de documento nenhum. Ok? Nós estamos falando no aspecto subjetivo aqui. Por quê? Porque ainda não se processou, tanto que vocês vão aprender que o prazo para processar o inventário, ela se dá em 60 dias a partir da morte. É o prazo que eu tenho para abrir o inventário. Mas o fato de abrir o inventário em 60 dias quer dizer que a transmissão se deu naquela data? Não, a transmissão se deu no momento da morte. A pessoa está lá no leito de enfermidade,
quando fechou seus olhos, partiu dessa vida, é o momento, então, que o herdeiro passa a ser a figura de herdeiro. Ó, percebe que aí agora ele pode se falar, ele pode se chamar, sou herdeiro, tenho patrimônio. Mas até esse instante, não. E ele não precisa dizer, não, serei herdeiro somente depois que o juiz homologar a partilha. Não, ele já é herdeiro agora. Agora, no momento da morte, no instante da morte. Ok? Veja, a vantagem de se transmitir, fazer a sucessão no momento da morte. A vantagem é que se os herdeiros são proprietários, podem ceder as suas cotas, e se são possuidores, podem ajuizar a ação possessória para proteger os bens da herança. Então, percebe o seguinte, aquele exemplo que eu dei de fazer a escritura de cessão de direitos hereditários. Como é que a pessoa faz uma escritura de cessão de direitos hereditários se ela ainda não se ela não possui o direito? Percebe a importância de se transmitir no momento da morte? Justamente porque ela pode fazer aí, já pode alienar, pode ceder, pode transferir, pode renunciar, né? Pode aceitar ou não a herança a partir, então, do momento da morte. Beleza? Bom, quanto ao local da abertura da sucessão, turma, qual é o local da abertura da sucessão? Artigo 785 vai dizer assim, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Como é que eu observo o juízo competente para processar o inventário de determinados bens que foram deixados pelo decujus? Eu vou observar essa regrinha do último domicílio do falecido, mesmo que a morte tenha se dado em outro local. Então, é o caso do cidadão que mora, por exemplo, no Taboão da Serra, passou mal, aí levaram ele para o Hospital Campo Limpo, que é São Paulo, ficou lá internado por 15, 20 dias e veio a óbito, faleceu. Veja, qual é o juízo competente nesse caso? É o Foro Regional de Santo Amaro, que está ali na jurisdição, que o Hospital Campo Limpo está naquela jurisdição, ou é o Foro de Taboão da Serra? Percebe? É o último domicílio do falecido. Esta é a regra geral. Ou, e aí não podendo identificar o último domicílio do falecido, nós estaremos diante da situação dos bens da herança, tá certo? Então, onde ele tem patrimônio? Ele tem patrimônio tem patrimônio em Itapecerica da Serra. Tem patrimônio em Itapecerica da Serra, ele mora no Taboão da Serra e morreu em São Paulo. Qual é o foro competente? O foro do último domicílio, foro do Taboão da Serra, embora o patrimônio esteja em Itapecerica. Tá certo? Mas não é possível identificar que é domicílio dele no Taboão da Serra. Então, nesse caso, é onde estão os bens. E se ele tiver bens em Taboão, em Itapecerica, em Juquitiba, em Osasco, aí em qualquer um destes locais de bens imóveis. Ok, pessoal? Local do óbito, se possuía bens em locais diferentes, mas a regra que se apresenta aí na jurisprudência é a aplicação, e aí depois a gente vai ver essas regras com mais precisão no Código de Processo Civil, quando tratarmos do inventário propriamente dito, e aí o Código agora de 2015 vai dizer que pode ser de escolha de qualquer um dos bens imóveis. Bom, outra regrinha que você deve guardar aí no seu coração, que é a seguinte, ó. Qual a lei se aplica ao caso? Quando da morte de alguém será aplicado o Código Civil de 16 ou o Código Civil de 2002? Veja, a pessoa morreu no ano de 2000, deixou patrimônio e herdeiros. Só que até agora não foi feito o inventário. E agora, por alguma razão, resolveram fazer o inventário.
qual é a lei que deve ser aplicada? O Código Civil de 2002 vai estabelecer lá no artigo 1787 que deve ser aplicada a lei do tempo da abertura da sucessão. Veja o que diz o artigo. Regula a sucessão, e a legitimação para suceder, aguarde isso, e a legitimação para suceder, aí está falando daqueles legitimados, a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Veja, quando é que se dá, então, turma, a abertura da sucessão? Em que momento? No momento da abertura do inventário? Imagine só, o cidadão morreu em 2000, vai abrir o inventário agora em 2020. Que lei eu devo aplicar? A lei do tempo da abertura do inventário ou a lei do tempo da abertura da sucessão? Você tem que saber qual é o momento em que abre a sucessão, o momento da morte. Então, é aquela lei que deve ser aplicada. Então, se o cidadão morreu em 2000, vai se valer do Código de 16. Por isso eu disse para vocês da importância com relação ao caráter dos herdeiros colaterais ou transversais. Por quê? Porque no Código de 16 nós temos uma elasticidade nesse rol, né? Os colaterais no Código de 16 vão até o 6º grau. E o Código de 2002 enxugou um pouquinho aí este rol, né? Vai até o quarto grau. Então, percebe, se nós estivermos falando de uma pessoa que morreu em 2000, que não deixou herdeiros necessários, eu devo observar o regramento dos colaterais até o 6º grau e não até o 4º grau. Tudo bem, pessoal? Embora a gente vai encontrar poucos os casos semelhantes, mas eu devo ter em mente aí essa condição. Já, olha que interessante, já em se tratando da norma processual, aí eu não vou aplicar a norma processual daquela época. Tá certo? A norma processual, certo? Eu não vou utilizar o Código de Processo Civil de 73, eu vou utilizar o Código de Processo Civil de 2015 para processar o inventário, mas quanto ao direito material, eu devo me valer da norma do tempo da morte. Pessoal, beleza até aqui? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida a mais? Renato, tranquilo. Legal, gente. Pois tenho não, duas perguntinhas, posso fazer? Pode, ficar à vontade. No caso dessa lei aí que você falou, que é aplicado o código de quando a pessoa morreu, sendo nesse caso aí que você falou que a pessoa morreu em 2000 e está sendo aberto agora, e essa pessoa já tinha uma companheira na época, aí entra naquele quesito lá que ela não ela é facultativa. Supondo que o de cujus deixou o testamento, não deixando bens para essa pessoa, para essa companheira. Ok. Agora, eu como advogado dela, poderia entrar como, não sei, um direito adquirido, ou... porque como teve a conversão da lei, teve a jurisprudência agora, eu poderia utilizar isso para poder angariar esse direito dela, não? Excelente pergunta, Flávio. Excelente pergunta. Porque o que nós vamos precisar observar aí como foi o resultado da declaração de inconstitucionalidade. A decisão do STF que julgou a inconstitucionalidade do artigo 1790, quanto aos efeitos, os efeitos retroagem ou não retroagem? O que a gente vai precisar observar é exatamente isso. Eu não vou saber te precisar agora, mas a base para essa indagação sua é, primeiro, observar quais critérios foram utilizados
na decisão do STF que julgou a inconstitucionalidade. Se os efeitos são efeitos ex tunc, então eu posso sim aplicá-la com base na retroatividade aí. Tá certo? Agora, é possível que ele coloque lá ex tunc com uma limitação, a partir do X-Tempo, a partir do Código Civil de 2002, enfim. Aí é importante observar esse regramento, tá? Mas a discussão, se não há essa conotação de efeitos aí, então abre esse precedente para discutir, aí você como advogado dessa companheira, de se discutir, então, essa possibilidade. Aí é possível, embora nós tenhamos ainda aí uma condição, um caráter prescricional em voga aí, tá certo? Porque ela, como companheira, também deveria ter feito a abertura da sucessão à época, né? Então, se ela não o fez na época, aí ela tem um caráter prescricional também para se posicionar como herdeira aí, tá certo? Mas a regra geral é essa, e pelo que você apontou, foi interessante, porque é possível, como advogado dela, arguir aí um reconhecimento do princípio da igualdade desde sempre, inclusive vinculado aí ao Código Civil de 16, que nada tratava a respeito do direito do companheiro na sucessão, né? Porque no Código Civil de 16 a gente não tinha a indicação. O que nós temos são duas leis esparsas fora do Código Civil tratando da união estável, mas não tratava, inclusive, do direito sucessório. Legal, bacana. Só mais uma pergunta. Utilizando esse mesmo tema, é o seguinte: um casal, né, marido e mulher, ele morre antes de 2002, do Código do Novo, e não é feito o inventário, e agora, em 2020, a companheira, a esposa dele, falece. E aí, por conta desse falecimento, os filhos, os herdeiros, né, resolvem fazer o inventário. Aí, seria utilizado o dele ou dela? Boa pergunta também. É interessante, né? Veja só, embora eu possa, pelo Código de Processo Civil, fazer um inventário conjuntivo, um inventário conjunto aí, para a transmissão do patrimônio, as regras vinculadas à sucessão de cada um será individualizada. A certa medida, é até melhor que se faça dois inventários, o inventário dele e o inventário dela. No inventário dele, por exemplo, ela entraria, dependendo dos pormenores que nós teríamos aí, ela poderia entrar, inclusive, como herdeira dele também, a depender do regime de bens. Né? Então, o ideal seria se processar o inventário dele e, paralelo, fazer o inventário dela de maneira separada. Pode até fazer conjunto, com base no princípio da celeridade, economia processual, fazer um procedimento apenas, um só. Só que aí, no momento de exposição do plano de partilha, aí deve-se observar o regramento do Código de 16 para o patrimônio dele, deixado por ele, e para o patrimônio deixado por ela, o regramento com base no Código de 2002. Ah, legal. Então, se for mesmo que seja conjunto, aí eu utilizo os dois. O de 16 para ele e o de 2002 para ela. Perfeito. Porque aí vocês vão ver que as peças processuais serão utilizadas, peças processuais independentes. Então, eu vou fazer um plano de partilha. Primeiras declarações, né? Eu começo lá com as primeiras declarações dos falecidos. Então, quem são herdeiros do falecido? Aí eu vou colocar o rol, inclusive ela, dependendo do caso, né? Imaginemos que ela também era herdeira dele.
Aí vou fazer primeiras declarações dela, vou colocar quem são os herdeiros dela, e vou descrever. Aí vou colocar lá qual é o patrimônio dele, deixado por ele. Aí relaciono o patrimônio dele. Qual o patrimônio deixado por ela? Faço também a descrição. Quais são as dívidas deixadas por ele? Quais as dívidas deixadas por ela? Então, na apresentação das primeiras declarações, eu já individualizo para que depois, no plano de partilha, e aí eu vou tendo um plano de partilha individualizado para cada um, e, consequentemente, um formal de partilha individualizado para cada um. Então, eu estou utilizando o mesmo instrumento para a realização dos 2 procedimentos de inventário, mas eu consigo fisicamente individualizar ali os direitos, bens, direitos e obrigações de cada um deles. É possível. Ah, legal, bacana. Obrigado. Isso aí. Mais alguém, queridos? Por hora, não. Legal. Pessoal, então, deixa eu dizer o seguinte, ó, vamos então, encerrando por aqui essa nossa parte, tá?